Aquela primeira geração tinha uma mente, vamos dizer assim, muito limitada, por ter servido durante muito tempo debaixo da opressão dos egípcios, do faraó, tá? Então tinha dificuldade até em entender a sua liberdade. Agora nós vamos ler o versículo 3. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moshe. Não era permitido engajar-se em conquistas de outros territórios, sem aprovação do Sanhedrin, antes da ocupação do estado designado na Torá. Alguns comentaristas acrescentam que a conquista de territórios adicionais só podiam ser feitos com a finalidade de habitá-la, tá? Então aqui, olha que coisa interessante, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moshe. Uma coisa interessante que precisamos entender, tá? A gente vai ver aqui já no versículo 4, tá? O Criador vai mais uma vez mostrar, vai deixar bem claro qual é a extensão da terra de Israel, tá? Hoje a gente olha o mapa de Israel, por exemplo, o Brasil, o menor estado, tá? É o estado do Sergipe, tá? O estado do Sergipe. Só que na Torá, o que o Criador promete para Abraão, lá em Gênesis 15, do 18 ao 21, é uma quantidade de terra infinitamente maior, tá? Do que aqui o nosso povo de Israel tem hoje. E a extensão que o nosso povo ocupou também no passado. Ou seja, nosso povo nunca ocupou totalmente a extensão territorial que nos pertence, tá? Isso vai acontecer o quê? Na época do outro Yahushua, né? Do outro Josué, que é Yahushua HaMashiach, tá? O nosso Salvador, tá? O Mariá, o soberano Yah. Só um negócio aqui que eu vi aqui pela internet, já é um pouquinho maior do que Sergipe. Ah, então um detalhe técnico aqui, tá? Então olha que legal, o Daniel descobriu aqui que já é um pouquinho maior do que o estado do Sergipe, tá? Aqui tá falando que Israel tem uma área de 22.145 quilômetros. E o Sergipe tem 21.910. Ah, então raspando. Obrigado, Daniel, por essa informação técnica, tá? Então um empate técnico, mas Israel é um pouquinho à toa maior do que o Sergipe, ou seja, tecnicamente, pouquinha coisa maior do que o Sergipe, que é o menor estado brasileiro, só para a gente entender. Tá? Então, o nosso Messias Yahushua é que vai fazer com que venhamos herdar aquela quantidade de terra que foi prometida para Abraão, lá em Gênesis 15, do 18 ao 21. Vamos ler aqui Josué 1,4 também, que fala isso, tá? Desde o deserto e desde este Líbano, até o grande rio, o rio Perat, Eufrates, toda a terra dos Hititas e até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Então, uma quantidade de terra infinitamente maior do que o nosso povo tem hoje e que jamais ocupou em qualquer época, tá? Então, mesmo uma extensão de terra tão pequenininha, tá? Já nos dá trabalho ocuparmos aquela extensão de terra. Existem inúmeros inimigos ali ambicionando a terra de Israel, mas o que o Criador prometeu é infinitamente maior, tá? Então, vários territórios serão anexados a Israel no retorno do Messias Yahushua, tá bom? Então, vamos lá. O versículo 4. Os limites de Eretz Israel, da terra de Israel, são mencionados pela primeira vez na aliança entre os pedaços. Gênesis 15, do 18 ao 21. Que Yahuá fez com Abraão. São repetidos durante a peregrinação do deserto do Sinai, né? Ou seja, o Criador repete várias vezes essa extensão territorial. Está em Êxodo 23, 31, Deuteronômio 1,7, Deuteronômio 11, 24, vai delimitar o território de Israel, não é pequenininho, tá? Do jeito que a gente vê no mapa, tá? E nas planícies de Moabe, tá? Também o Criador reitera, tá? Em Números 34, do 1 ao 12. Apesar de encontrarmos certas diferenças de nomes, os lugares e os territórios são sempre os mesmos. No livro de Josué, Yahushua, aparecem 475 nomes de lugares. Olha que informação interessante, tá? Então é um livro que fala muito de geografia bíblica, tá? 475 lugares são mencionados, tendo sido identificados apenas, olha só, pasmem, apenas 55%. Então, com todo o trabalho, com toda a investigação, tá, desses 475 nomes de lugares, só 55%, tá, foram identificados, tá bom? É uma tarefa muito difícil. Foram identificados apenas 55% pelos diversos pesquisadores, e apenas um pequeno número com absoluta certeza. Morfologicamente, pode-se distinguir, segundo a Torá, 6 faixas longitudinais no território de Eretz Israel, entre o rio Eufrates e o Mediterrâneo. São elas: do oeste ao leste, 1, a costa do mar; 2, a baixada
a região de colinas que se estende até aos pés dos montes de Judá. 3. A montanha, que é a Cordilheira Central e a mais larga. Geograficamente, ela inclui o Monte Sinai, as montanhas do Negev, sul, os montes de Judá, as montanhas de Efraim e Menaché, as da Galileia e do Líbano. 4. A Aravá e o Vale do Jordão. 5. A montanha oriental, ao leste do Jordão, os montes de Moabe, Hermon e outros. 6. O deserto que se estende até o rio Eufrates, tá? Ou seja, então essas localidades, tá? Todas aí de Israel, somente 55% foram identificadas, tá bom? Então é um trabalho muito grande. A gente não tem a máquina do tempo, então apenas 55% dos lugares foram identificados. Então vamos prosseguir. Olha que promessa maravilhosa. O Criador está falando em Josué 1,3 que todo lugar que ele pisasse a planta do pé dele, o Criador já tinha dado como ele tinha dito a Moshe. Então uma promessa de invencibilidade. O Criador está dando nas mãos de Josué e do povo de Israel a promessa de quê? De invencibilidade, desde que Israel não transgrida o quê? Os mandamentos, estatutos e os juízos, tá? A gente vai ver mais lá para frente, dando algum spoiler, né? No livro de Josué, o povo de Israel vai perder, por exemplo, vai ser envergonhado por causa de um homem chamado Acã, porque ele toma do anátema, do que era proibido, do qual o Criador havia dito que não era para pegar nada daquele povo, tá? Então a gente vê que Josué vai ficar perplexo, já dando um spoiler mais para as outras semanas, mas o que a gente quer dizer é o seguinte: quando Israel obedece os mandamentos, estatutos e juízos, Israel é um povo imbatível, tá? Israel não pode ser destruído jamais de fora para dentro, tá? Sempre a gente vai lembrar isso para vocês, tá? Israel só pode ser destruído o quê? De dentro para fora. Israel não pode ser explodido. Israel só pode ser implodido. Vocês entenderam? Que interessante, tá? Então, que nós venhamos prestar atenção nesses detalhes, tá? Assim é na nossa vida também, né? Exatamente. A gente não pode ser explodido, só pode ser implodido. Exatamente. Pra gente pensar, né? Que as coisas começam a acontecer dentro de nós. Dentro de nós. De dentro para fora, né? Então, muito legal isso que a Rosemary falou. Ou seja, muitas vezes a gente está preocupado com a batalha do lado de fora e deve sim se preocupar, tá? Mas a maior luta a gente trava dentro de nós mesmos, tá? Então vamos falar num nível mais pessoal, tá? O que acontece? Nós temos que lutar contra a nossa inclinação ruim, a Yetzer Hará, todos os dias. Dentro de nós tem Yetzer Hatov, a inclinação para fazer o bem, mas tem também Yetzer Hará. Cada dia a gente tem que escolher o monte da bênção ou o monte da maldição. E o Criador ainda dá dica, escolhe a bênção, escolhe a vida, tá? Então, em todos os momentos da nossa vida, a gente tem que estar escolhendo o que é o certo, tá? Pode falar. O Guilherme está falando aqui, interessante que quando fala de seguir os mandamentos, se refere a todos, e não apenas aos que acham que devem ser seguidos, né? Exatamente, né? Como disse o nosso Ari Yosef, o Biratã, ou seja, todos os mandamentos, né? Não é self-service, esse eu vou seguir, aquele outro ali eu não vou seguir, né? Igual aquelas crianças que vão em restaurante self-service e só querem escolher algumas coisas, querem comer só a sobremesa. Então são todos os mandamentos, né? Todas as pessoas. Né? Todas as pessoas, tá? Tipo assim, não é... Eu acho que o que ele está querendo dizer é que não é só... por exemplo, a casa de... O pessoal da igreja, né? Ela pensa tipo assim, que não precisa ser todos os mandamentos, né? Então, quando fala para todo Israel. Todo Israel, exatamente. Então, todos nós temos que cumprir todos os mandamentos. Pelo menos precisamos reconhecer. Já é um progresso muito grande quando existe o que nós chamamos em hebraico de Mesirat Nefesh, é a entrega da alma. O que é Mesirat Nefesh, a entrega da alma? É o que aconteceu com cada um de nós, tá? Aconteceu comigo, com a minha família, aconteceu com cada um dos irmãos e das irmãs que estão participando. Um dia... percebemos, tá, que só conhecíamos metade da história, tá? Metade da história, que Yahushua é o Messias, tá? Mas não conhecíamos o legado da Torá, né? Das festas bíblicas, guardar os mandamentos, estatutos e juízos, o hebraico, tá? E nós tivemos que tomar uma decisão. Ao olharmos para todos os mandamentos, tá?
a maioria de nós se assustou. Caramba, esse mandamento assim, aquele outro assado, esse aqui, eu nem sei como é que eu vou aprender, tá? Mas assim como Abraão, nós continuamos nos movendo, tá? E tão somente da gente ter chegado e falado para o Criador, olha, eu não estou conseguindo ainda cumprir, vai ser difícil a beça eu cumprir esses mandamentos, vou me esforçar, estou contando com o seu favor imerecido, tá? Mas de antemão, Yahuwah, eu já quero dizer, tá? Que eu reconheço que esses mandamentos são verdadeiros, são eternos, os mandamentos, estatutos e os juízos. Então, há um momento em nossas vidas que mesmo a gente se sentindo impotente, sem condições de cumpri-los, mas a nossa alma é confrontada e a gente reconhece a verdade do Criador nos mandamentos, estatutos e juízos. E a gente fala, né? Realmente nós estávamos pecando, né? Violando mandamentos, estatutos e juízos. E o Criador, como é bondoso e misericordioso, ele nos dá o quê? O seu favor imerecido, tá? Como diz em Ohanan Aleph, 1 João, né? Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, houve um momento em nossas vidas que tivemos que fazer Mezirat Nefesh, o quê? A entrega da alma, tá? A alma se cala diante de Yahuwah Elohim e reconhece a sua Torá como sendo eterna, tá? Com seus mandamentos, estatutos e juízos, tá? E até o retorno do Messias, a gente vai lutar para conseguir cumprir os mandamentos. Alguns a gente vai ter mais facilidade para cumprir, outros a gente vai ter mais dificuldade, mas a gente vai dar o nosso máximo. E quando a gente não conseguir cumprir, tá? Alguns a gente vai contar com favor imerecido de Yahuwah Elohim, tá? Primeiro vamos tentar, e se não conseguirmos, Yahuwah, eu tentei, fiz o máximo, me ajuda, mais para frente eu quero cumprir esse mandamento, eu apelo para o favor imerecido, tá? Então temos o favor imerecido, a Hesed, do nosso Yahushua HaMashiach, tá?